Eu acabei entrando em contato com algumas informações, mas era bem interessante fazer uma analogia à Caverna de Platão, onde a maioria das pessoas estão presas e estão sendo projetadas sombras na parede. E o que acontece? Essas pessoas acham que é aquela realidade, só que existe outra realidade fora dessa caverna. E basicamente, se você se libertar dessa caverna e sair e ver a luz da fogueira, você vai ficar cego por um tempo. Depois você vai sair para fora de novo e vai ver a luz do dia e vai ficar cego novamente. Nessas antigas escrituras de Gilgamesh, basicamente é uma história parecida com a história de Noé, né? Que teve uma inundação e acabou que aconteceu aquelas paradas que todo mundo sabe. E o que eu achei interessante é que, basicamente, nessas analogias, nesses estudos antigos, chegaram à conclusão que, na realidade, existem duas forças, né? Que, na realidade, Deus possa ser um Nephilim, que é um ser, Deus seria a força da criação e estabilidade, e Lúcifer seria a força da liberdade, só que em determinado ponto até onde a gente pode ser livre, né? Porque se a liberdade for exercida de forma direta, acaba se transformando em causa e destruição. Então, basicamente, o que eles explicavam era que Deus seria essa estabilidade, essa continuidade, essa linha reta, e Lúcifer seria essa oscilação. Então, isso vem desde o código binário 0 e 1, né, que a gente usa na programação, e também até as partes de Yin e Yang, né, que tem a bolinha lá, a preta, a bolinha branca, que é o bem e o mal. E a gente também divide em dois polos, né? Basicamente, isso é a representatividade de tudo, né? Tanto na inspiração e a expiração, que seriam gestos de nascer e morrer. Que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, a gente inspira, e quando a gente morre, a gente expira. Então a gente repete isso diariamente. Seria uma lembrança disso, né? Então, basicamente, o que esses livros antigos se referiam dessa história? Que, na realidade, Lúcifer queria liberdade de cantar até um tom específico e cantar músicas do jeito que ele queria, e Deus não queria isso, né? Então fica esse embate. Fica bem claro nessas escrituras também que Deus não é um ser perfeito e acaba que ele criou esse mundo. Então basicamente são estágios, né? Tem o Nirvana, que não é a banda, né? É um estágio que a gente consegue se libertar do sofrimento, que é a Sansara, e basicamente a gente estava lá no Jardim do Éden e Deus resolveu nos punir para a gente conseguir chegar a um nível de evolução, né? Porque se a gente tivesse tudo lá, a gente não ia conseguir chegar nesse equilíbrio desejado, né? Que é a samsara, que é o sofrimento que a gente enfrenta, que é a oscilação entre Deus e Lúcifer, né? No caso, Deus seria a força criadora e da estabilidade, e Lúcifer seria a força destruidora. O que acontece é que Lúcifer é uma representação de caos, na verdade. Tudo que está mexido com caos, destruição, digamos, de certa forma, quebra de padrões, seria essa destruição chamada Lúcifer. Outro conceito interessante também é Kali Yuga, que é um período descrito como a Era de Ferro, né, que era cheia de conflitos e pecados, e onde as coisas materiais sobrepõem as coisas espirituais. E depois disso a gente atinge o Sati Yuga, que é a progressão do Kali Yuga. O que eu acho interessante é que essa menção de que Deus é a força criadora e constante, a forma que o nosso cérebro funciona também. Ele funciona o que? Da seguinte forma: ele adora padrões, ele adora rotinas. Então ele acaba sendo essa representação de Deus, né? Quando você quebra essa rotina, essa continuidade, você acaba partindo do princípio de Lúcifer, né? Que é quebrar algo que é natural. O que é bem interessante você refletir, né? Já que basicamente são essas duas oscilações que são possíveis em vida, né? Tem a vida física e a vida espiritual, e basicamente isso. Mas é interessante esses conceitos para você poder se questionar e entender o que acontece ao seu redor às vezes, né? Em um momento como o Kali Yuga, onde o dinheiro está na mão de poucos, que acontece a centralização de poder, a descentralização é uma representação da evolução desse período denominado Kali Yuga, onde o ego
prevalece e domina os valores sociais. Assim como o Kali Yuga representa a quebra de um padrão antigo de conhecimento limitado, o surgimento do Bitcoin pode estar atrelado a isso, né? Uma nova perspectiva de vida, uma nova chance de você trocar sua energia com outras pessoas de forma direta. Em um período que a manipulação e o controle é abundante, a gente sabe que o Bitcoin seria uma arma contra isso, nos livrando desse ciclo do Kali Yuga, né? Que é um ciclo bem difícil de se romper, mas em breve espero que a humanidade consiga superar isso. Dependendo de como aconteça essa implementação do Bitcoin, a gente pode acabar sofrendo muito, né? Com o monopólio aí de outras empresas comprando a nossa parte e utilizando em vez da gente, né? Impossibilitando a gente entrar no mercado. O Bitcoin ele desafia, né, as formas tradicionais de economia, já que ele armazena o seu valor e foca na transparência, na segurança, na descentralização. A verdade é que a verdadeira mudança, seja financeira, social, econômica, filosófica, independente de qual que seja, depende exclusivamente do ser humano e de parte de individual de cada pessoa. Agora a pergunta que fica, será que a gente conseguirá usar essa ferramenta da forma correta ou a gente continuará sendo seduzido pelo materialismo de Kali Yuga? Na visão védica de Kala Chakra, o ciclo de 4 Yuga, Kali Yuga não é só a era da destruição como da corrupção. Ou seja, Kali Yuga acaba sendo uma história de purificação para uma nova era. O que pode levar a gente a estar perto dessa transição, e o Bitcoin pode ser meio que um pontapé inicial para essa mudança. Uma forma descentralizada, baseada na confiança algorítmica, ao invés de depender de estruturas hierárquicas. A prática do desapego parte desapegar de Maia, né, que é esse mundo mais materialista. Em muitas tradições, né, a gente consegue ver que o materialismo é a fonte de vários sofrimentos do ser humano. O Bitcoin, enquanto ele enriquece o indivíduo, preservando o valor do seu tempo, ele também busca a independência de sistemas que escravizam o ser humano através de acumulação infinita de capital. O sistema fiduciário ele é literalmente muito falho, seja por inflação, seja por alta pressão de moeda. O dinheiro fiat basicamente depende da confiança na moeda e nos bancos. Ou seja, o Bitcoin, em vez de o poder estar na mão de uma pessoa, está na mão de um algoritmo, que seria criptografado e bem mais seguro e bem mais complexo de ser destruído. Então o Bitcoin pode ser acabado visto como um avatar aí, que seria algo que surgiu para ajudar as pessoas a sair dessa era de Kali Yuga. Ou seja, o Bitcoin ele é o símbolo de uma mudança radical de algo que já está fadado ao fracasso. Sistema arcaico e centralizado. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like, é nóis.